Política é com ela, Alana Canepa. Alana, boa tarde. Vamos ver se a Alana mantém a tradição, né, Débora, que ela começa a falar sem apertar o botão. Aí a gente sempre dá um... Quem não está ouvindo, quem não está acompanhando na televisão... Eu posso defender... o microfone desligado. Peraí, posso defender a Alana? Eu vou defender a Alana agora. Eu vou explicar o que acontece. A Alana Canepa e o Eduardo Oineg vêm no mesmo canal aqui na nossa mesa de som. Então, quando o microfone da Alana fica ligado e a gente está falando, dá aquele eco, aquela microfonia. Então, a gente fica escutando, reverberando lá no estúdio em Brasília. Então, a Alana desliga o microfone porque ela é muito consciente. Educada. Ela é muito educada. Não é isso, Lana? Gente, desculpe. Antes de ter feito qualquer coisa errada, eu já peço desculpas. Eu fiquei aliás, fechado. Débora, obrigada. Mas é sempre divertido provocar, Lana. Ô, Lana, vem cá. O Rio Grande do Sul, um desafio grande, reconstrução pela frente, é uma reconstrução que vai ser longa, e o governo federal e o governo estadual, além das prefeituras, tem que se entender. O governo federal foi lá e escolheu alguém para ser o responsável pelo Ministério número 39, que é o Ministério da Reconstrução, e colocou o Paulo Pimenta. E aí criou um mal-estar, gente reclamando e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa escolha, dos bastidores, e para quem não está acompanhando, por que está gerando desconforto a escolha do ministro, o atual ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta? Então vamos lá. A indicação do Paulo Pimenta, que é da Secretaria de Comunicação da Presidência, para ser ministro extraordinário da Reconstrução do Rio Grande do Sul, gerou reclamações não só na oposição, entre integrantes da oposição que foram a público reclamar, mas também entre governistas. E aí o que eu consegui entender, ouvindo algumas pessoas, é que nos bastidores tem duas vertentes. Alguns governistas gostaram e outros não gostaram. Vou explicar para vocês o porquê. Primeiro, Paulo Pimenta deve ser o candidato do PT ao governo do Rio Grande do Sul. Então, é uma indicação mais política do que técnica na visão de alguns petistas com quem eu conversei ontem. Um deles me disse o seguinte: olha, todo mundo sabe das pretensões de Pimenta, então pega mal. Outro disse, preferia uma indicação mais neutra. Então, até dentro do PT é possível encontrar reclamação a essa indicação de Paulo Pimenta. Eduardo Leite estava na cerimônia, né, em que o presidente Lula formalizou essa criação do Ministério Extraordinário, é uma secretaria com status de ministério, então não era de se esperar, claro, que Lula indicasse alguém que não fosse um aliado próximo, que não fosse um palaciano, enfim, ou que fosse alguém realmente da sua confiança pessoal. Então, o que a gente tem? A indicação de Paulo Pimenta para esse cargo, para alguns governistas, dá munição para a oposição reclamar. Olha, estão usando essa cena do Rio Grande do Sul, da tristeza de milhares de famílias, como palanque político. Então, Aécio Neves vai aos microfones e chama de excrescência, diz que Paulo Pimenta foi o mais ruidoso, né? Provocou, disse que se o governo do estado, se o Rio Grande do Sul fosse governado por um petista, estaria o presidente usando um poder paralelo, indicando alguém para ocupar esse espaço, que é um poder paralelo. Eduardo Leite estava com cara de pouquíssimos amigos nesse anúncio e ele disse que não foi avisado, muito menos consultado. Também não haveria de ser consultado nesse caso, né? É um cargo com status de ministério. Então, é para gerenciar o dinheiro federal que vai para o Rio Grande do Sul. E a gente espera que não seja pouco dinheiro, que seja muito dinheiro, porque vai ter que reconstruir um estado em alguns lugares do zero, né, Oineg? Então, a articulação desse ministro extraordinário o que ele tem que fazer? 6 meses de trabalho para juntar todos os ministérios aqui em Brasília e ver o que é que eles vão fazer para ajudar a reconstruir o Rio Grande do Sul. Centralizar essas demandas e cuidar da distribuição dos recursos federais de maneira adequada. É isso que precisa ser feito. Precisava indicar alguém que tem aspirações políticas? Aí é que está sendo questionado. Só para eu concluir, a outra ala de governistas que defende tudo que o presidente faz e que, com quem eu conversei ontem, alguns nomes dessa ala, que não acham que tem nada para ser criticado aí nesse aspecto, dizem o seguinte: primeiro, o cargo é temporário.
Segundo, o presidente Lula está se blindando dessas acusações de uso político porque ele está envolvendo todos os poderes. Os presidentes dos poderes estão o tempo todo participando, o Tribunal de Contas da União. Ele quer uma união nacional para defender o Rio Grande do Sul, a reconstrução do Estado. Então, não há de se falar em caráter político nessa indicação. E, por último, justamente por ser um político, ele é o antídoto, Paulo Pimenta, para defender as ações do governo lá no Rio Grande do Sul e evitar que Eduardo Leite use os recursos federais para se projetar em cenário nacional. Então tem esse outro olhar. Tá que todo, parece... Resumo da ópera, está todo mundo preocupado, de todos os lados, oposição, governo, todo mundo preocupado com o uso desses recursos federais e dessa reconstrução do Rio Grande do Sul como palanque político para a disputa 2026. de 2026. Fica parecendo que essa terceira que você falou é a mais importante. Ou seja, Eduardo Leite tem tido uma postura bastante adequada. A gente pode criticar o governo federal pela exploração. Tem gente andando pelo Rio Grande do Sul com o microfone de lapela. Quer dizer, a pessoa vai com o microfone já para ser filmada, aí solta videozinhos com musiquinhas dramáticas. Tem muita exploração, não há a menor dúvida disso. Mas o importante é que o dinheiro chegue. Depois, em 2026, as pessoas fazem avaliação de quem trabalhou e de quem explorou. Agora, objetivamente, reconstrução do Rio Grande do Sul, mas precisa construir um ministério, né? Porque ele é um ministro extraordinário de uma pasta que não existe. Então vão ter que ter estruturas, vão ter que ter pessoas. É um negócio. Ele também tem um desafio para poder organizar isso tudo, porque é muito dinheiro. Sem dúvida, ele vai ter que estruturar esse ministério, né, Lana? Com certeza, Eneg. O que estão dizendo nos bastidores é que eles não querem gastar nada, não vão alugar lugar novo, vão dar um jeito, vão fazer um puxadinho. Até porque a equipe é pequena, muita gente sendo reaproveitada, porque ele precisa puxar gente de outros ministérios, justamente para fazer a integração e articulação dessas medidas que têm que ser tomadas pela esplanada toda, pelos 39 ministros. Como você bem lembrou, 39 é um número quase cheio, né? Enfim, então vão tentar ter em mente que é um trabalho temporário, que tem um prazo estimado em 6 meses e que não precisa de uma estrutura cara para fazer isso, até porque vai estar todo mundo de olho e cobrando firme, né, que o governo tente pelo menos economizar com mais essa estrutura. Muito bom, era só pegar todo mundo no Ministério da Pesca, que não serve para nada, e colocar à disposição do Paulo Pimenta, já ia ajudar muito, né? Porque se a gente precisasse de um Ministério da Pesca para ter peixe, bastaria abrir Ministério também da Riqueza, né? Ministério da Riqueza, pensou, ia ter dinheiro para caramba no Brasil. É uma coisa impressionante. Lana Canepa, política, é com você, a gente volta a conversar amanhã. Valeu, brigadão. Até amanhã, beijo.